Então, gente, bom dia, pessoal do 8º ano, como vocês já sabem, sou Geografia, professor Sidney, e eu estou falando para todas as turmas aqui no Castro Alves Clodoaldo. Estamos dando continuação ao nosso trabalho, à nossa responsabilidade, justamente disponibilizando as nossas aulas via WhatsApp, ok? Para que vocês possam continuar os estudos de vocês em casa. Então veja só, 8º ano, falaremos um pouco sobre Guerra Fria. Pensem bem, eu não vou falar tudo sobre o assunto, porque não temos tempo para isso, mas vou falando aos poucos. Cada aula online eu falo um pouco sobre o assunto, ok? Até terminar esse conceito e dar continuação ao outro. De repente, já em sala de aula com vocês, ok? Mas vamos lá. A expressão Guerra Fria, ela foi usada para representar a disputa entre um bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, capitaneado ou liderado pela então União Soviética. Quando eu coloco essa expressão aqui, pela então, significa que hoje não existe mais a União Soviética, tá? Essa mega potência lá das décadas de 22 até 1945, mas hoje essa potência não existe mais, ela caiu, ok? Então, basicamente, essa Guerra Fria, quem venceu essa Guerra Fria foi justamente os Estados Unidos. Mas essa Guerra Fria começou quando? Ela começou, alguns especialistas afirmam que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, até basicamente em 1991, ok? Porém, outros já afirmam que foi a partir da década de 50. Eu prefiro dizer que essa Guerra Fria, ela se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, e se estendeu até 1991, entendeu? Mas o que foi exatamente essa guerra? Em que consistiu esse embate entre essas duas superpotências? Bem, gente, veja bem, foi um embate basicamente filosófico, social e econômico. Então, basicamente, o que acontecia entre eles? Existia um sistema capitalista, que nós conhecemos, que está até hoje aí muito forte, liderado pelos Estados Unidos, que estimulava, incentivava o capitalismo mundo afora, e basicamente existia o socialismo. O socialismo hoje só existe em alguns países no mundo. Então, vejam que era um conflito ideológico entre essas duas superpotências, conflito ideológico, social, econômico, ok? Então veja só, mas como eles disputavam entre si? Estados Unidos, ele procurava convencer países na Europa Ocidental e também praticamente em todo o mundo a aplicar o seu sistema capitalista e assim ficar do lado dos Estados Unidos. E a União Soviética, na época, o que ela fazia? Ela incentivava países no mundo a se tornarem satélites dela, aplicando o seu sistema socialista. E com isso, o mundo se dividiu em duas partes. Por isso que nesse período, nós chamamos de período bipolar, onde existiam duas potências que tinham países apoiando, ou seja, a parte do mundo apoiava os Estados Unidos, de cunho capitalista, e a outra parte do mundo apoiava a União Soviética socialista. Entretanto, é bom a gente entender que nessa época tinha alguns países que eram neutros, mas eram poucos. A maioria dos países tinha um lado, pertencia a um desses dois lados, ok? Agora, é interessante notar que eles disputavam muito numa corrida armamentista, competindo entre eles para ver quem produzia mais armas nucleares, e também na corrida aeroespacial. Eles competiam para ver quem mandava mais gente ao espaço. Tanto é que na União Soviética, de início, ela mandou
Yuri Gagarin, ou seja, o astronauta que conseguiu visualizar a Terra do espaço. Então foi o feito da União Soviética na época. O que os Estados Unidos fez para competir, igualar ou superar? Ele mandou logo em seguida, em 1966, se não me falha a memória, ele mandou, 69, ele mandou um homem à Lua. Então, ele mandou o homem à Lua, então ali ele superou a União Soviética. Então existia essa disputa entre eles. Quem mandava mais satélite, mais foguete, enfim, uma disputa aeroespacial. Entretanto, a disputa se fazia mais presente também entre as guerras que aconteciam entre os países, de um lado contra o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Os países que eram satélites da União Soviética, às vezes entravam em conflito com países que eram satélites dos Estados Unidos. E por outro lado, até mesmo dentro de um próprio país havia guerras. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a guerra da Coreia, ela aconteceu lá na década de 50. Então, essa parte aqui, basicamente, podemos dizer assim, hipoteticamente, tá, gente? Eu sou desenhista. Então, essa parte aqui é a Coreia, podemos dizer que é a Coreia do Norte, ok? E nós tínhamos aqui, essa Coreia do Norte, ela estava atrelada à União das Repúblicas